Já faz uma semana aí que a gente teve nossa última aula, a gente estava resolvendo a questão da prova da Quadrix de 2018. Então, vamos retomar a partir lá daquele momento. Beleza, era por aqui que a gente estava. A gente tinha resolvido esses itens 81 e 82 e pausamos no 83 e 84. Então, vamos recordar aqui o contexto. Ó. O contexto era assim: no plano complexo, duas partículas A e B desenvolvem as trajetórias dadas por A de t é 3 cosseno t mais 2i seno t, isso lá no plano complexo, né? Então, i é a unidade imaginária. Isso com 0 menor ou igual a t, que é menor ou igual a 2π. E b de t é e elevado a menos t, e elevado a menos t, cosseno t mais vírgula seno t, né? Que essa notação, a gente tinha visto que ela é uma notação que pode ser vista dessa maneira. É a notação vetorial, né? Como se eu tivesse aqui um escalar multiplicado pelo vetor, e aí então esse escalar multiplica as duas coordenadas do vetor. E como se trata de um vetor no plano complexo, a abscissa desse vetor tem esse formato, e a ordenada aparece multiplicado pelo número, pela unidade imaginária, né? Izinho. Então, i vezes e elevado a menos t. Essa aqui é uma forma parecida com essa que o número, o que a partícula A está descrita ali, né? Parecido com a forma como a partícula A está descrita. Beleza, e aí a gente estava julgando os itens, para recordar o item 81, dizia que a distância entre os pontos A de π sobre 2 e B de 0 é maior que 3. Para isso, a gente apenas substituiu, no lugar do T, aqui na fórmula da partícula A, a gente substituiu por π sobre 2, fizemos as contas. Depois, na partícula B, substituímos por 0 e fizemos as contas. Isso deu, então, 2 pontos. Cadê? Onde é que nós fizemos? Aqui. Isso deu aqui esses 2 pontos, 0 mais 2i para a partícula A, 1 mais i, 1 mais 0i para a partícula B, e aí nós calculamos a distância entre esses 2 pontos lá via teorema de Pitágoras, né? Até acho que, deixa eu ver se eu desenhei eles em algum lugar aqui. Não estou lembrado de ter desenhado eles aqui em nenhum lugar, mas a lógica foi visualizar esses 2 pontos no plano e aí calcular a distância via teorema de Pitágoras mesmo entre eles. Essa distância deu raiz quadrada de 5, que é menor do que 3. E aí o item ficou errado porque a afirmação é que era maior. Depois, para o item 82, a afirmação foi que a trajetória da partícula A é coincidente com a curva descrita pela equação complexa z mais raiz de 5 em módulo, mais também em módulo z menos raiz de 5 igual a 6. E aí eu chamei a atenção de vocês para o fato de que essa notação, o módulo da diferença entre dois números, representa a distância entre esses dois números. Então, a distância entre o z e o raiz de 5 aqui nesse caso, e a distância entre o z e o menos raiz de 5 aqui nesse caso, que a gente enxerga desse jeito. Então, entendido que o módulo da diferença entre dois números é a distância entre esses dois números, o que eu tenho aqui é a distância do número z até o número menos raiz de 5, e aqui a distância do número z até o número mais raiz de 5. E, portanto, como eu estou somando aqui essas duas distâncias, o que essa igualdade toda está me dizendo é que a soma das distâncias do número z até esses dois pontos fixados, o menos raiz de 5 e o mais raiz de 5, essa soma dessas duas distâncias é igual a 6. Isso é, então, exatamente o conceito de uma elipse. O conceito da elipse, a gente tinha visto já em uma outra oportunidade, pelo menos eu acho, né, que a gente tinha visto em outra oportunidade. O conceito de elipse é isso. Dados dois pontos previamente fixados, que nesse caso vai ser, digamos, aqui o menos raiz de 5 e aqui o mais raiz de 5, o conjunto de todos aqueles pontos, Z1, Z2, Z3, Z4 e assim por diante, todos aqueles pontos cuja soma das distâncias do Z1 até o menos raiz de 5, mais do Z1 até o raiz de 5, dando igual a 6, dando sempre o mesmo valor, dando esse valor constante, esse conjunto de todos esses pontos chama-se exatamente elipse. E aí, a partir desses números, raiz de 5 e menos raiz de 5, a gente consegue descobrir diversas propriedades da elipse. Vamos fazer essa questão de novo. Então, para o item 82, eu quero olhar para a trajetória da partícula A e quero ver se coincide com a curva descrita aqui por essa equação. Aí, vamos fazer apenas inspirado por enquanto. Por inspiração, eu sei que, quando a soma das distâncias dá constante, essa equação será a equação de uma elipse. Então, eu quero verificar duas coisas. Primeiro, se essa trajetória da partícula A, descrita por essa equação, realmente é uma elipse, e se for uma elipse, se realmente coincide com essa elipse. Então, são duas coisas para verificar. Primeiro, se é uma elipse, e se realmente for, se coincide com a elipse. Aí, como é que eu testo para ver se isso daqui é uma elipse? Uma das maneiras é aplicar na equação da elipse, na equação reduzida da elipse. Qual é a equação reduzida da elipse? X ao quadrado dividido por A ao quadrado, mais Y ao quadrado dividido por B ao quadrado igual a 1. Aqui as letras X e Y descrevem um ponto genérico sobre a elipse, um ponto qualquer aqui, que tem a abscissa X e Y, e os números A e B representam o seguinte, ó, o número A, o tamanho do semi-eixo maior, o número B, o tamanho do semi-eixo menor. Então, aqui na equação reduzida da elipse,
eu tenho uma elipse, XY representa um ponto genérico, e A e B, os semi-eixos maior e menor. E essa equação, aliás, mais uma informação sobre ela, ela representa uma elipse cujo centro da elipse, o centro está exatamente na origem do sistema de coordenadas cartesianas. Recorde também os elementos da elipse, eu tenho os focos, digamos F1 e F2, e eu tenho 4 vértices, vamos chamar esse aqui de V1 e V2, e de V3 e V4. Eu tenho esses 4 vértices. O número A, isso é outra propriedade importante da elipse, esse número A aqui, ele é também a distância aqui, por exemplo, do foco 2 até esse vértice 3, ó. Essa distância aqui também vale A. Essa distância também vale A. Então, tanto essa quanto essa, ambas valem A. E essa distância aqui, que é chamada de distância focal, a gente representa pela letra C, de tal maneira que vale essa igualdade, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado, igual a ao quadrado, né? Acho que o jeito mais bonitinho de escrever é dizer que a hipotenusa, A ao quadrado, por causa desse lado aqui, que é a hipotenusa, isso é igual à soma dos quadrados dos catetos, B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse cateto mais esse cateto, né? Soma dos quadrados desses dois catetos. Pronto. Então, essa equação é a equação reduzida de uma elipse cujo centro está na origem. Beleza. Vamos, então, pegar aqui as coordenadas do ponto A e vamos substituir aqui na equação, no x e no y, para ver se a gente consegue colocar isso igual a 1. E aí, nesse meio tempo, para a igualdade ser igual a 1, ou para a igualdade com 1 ser verdadeira, a gente descobre quais são os valores de A e B. Então, a lógica aqui é pensar o seguinte, ó, é fazer essa conta. No lugar do x, eu vou colocar 3 cosseno t. Então, 3 cosseno t ao quadrado, dividido por A ao quadrado, mais. Agora, no lugar do y, eu vou colocar 2 seno t. Observe que o i não aparece, porque o i é no plano complexo, né? I é a ordenada de um ponto no plano complexo. Quando a gente vai para a geometria analítica aqui da seção cônica, o plano não vai ser o plano complexo, assim o plano cartesiano mesmo. Então, você não coloca o izinho aqui para fazer a conta. E aí, isso vai ficar 2 seno t elevado ao quadrado, né? Porque o izinho desapareceu. Então, fica 2 vezes seno t. E isso dividido por b ao quadrado, e eu quero que seja igual a 1. E aí, vamos descobrir quais são os valores de A e B que tornam essa igualdade verdadeira. Então, substituindo, fazendo a expansão ali em cima, 3 ao quadrado fica 9, cosseno ao quadrado de t, dividido por A elevado ao quadrado, mais 2 ao quadrado 4 vezes seno ao quadrado de t, e dividido por b ao quadrado. Isso tem que dar igual a 1. Agora, veja que se esses números aqui, ó, 9 dividido por A ao quadrado e 4 dividido por b ao quadrado, se eles se cancelarem, né, tipo 9 dividido por A ao quadrado e 4 por b ao quadrado, se isso vier a acontecer, o que vai sobrar é a identidade fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Para que aconteça essa passagem, eu preciso que o 9 seja igual ao A ao quadrado e o 4 seja igual ao B ao quadrado. Então, com isso, eu descubro o seguinte. Se eu pegar a equação da elipse e trocar o A por 3, né, para que o A ao quadrado seja 9, então trocar o A por 3 e o B por 2, trocando o A por 3 e o B por 2, aqui nessa expressão, realmente a igualdade 1 vai acontecer. De tal maneira que essa curva aqui, ou seja, a trajetória da partícula A, realmente será uma elipse. A elipse que tem eixo maior igual a 3 e eixo menor igual a 2. A título de curiosidade, qual é a distância focal para essa elipse? Eu substituo aqui para descobrir o valor de C. Ó. Só substitui para descobrir o valor de C. A distância focal não, a metade da distância focal, né? Porque vai ser do centro até o foco, até um dos focos. A distância focal mesmo vai ser entre os dois focos, mas aí é só dobrar. Então, aqui, 3 ao quadrado, 9, no lugar do A, 9, no lugar do A quadrado, no lugar do B quadrado, 4, e no lugar do C quadrado, ele próprio. Agora, 9 menos 4 dá 5. Então, 5 é igual a C elevado ao quadrado, de tal maneira que o C é raiz quadrada de 5. E, portanto, a distância do centro até um dos focos é realmente raiz quadrada de 5. E para o outro foco, também a distância vai ser raiz quadrada de 5. Com isso, o que eu descobri? Que esse foco vai estar na posição raiz de 5 na abscissa, 0 na ordenada, e esse foco vai estar em qual posição? Menos raiz de 5 na abscissa e 0 na ordenada. Ora, isso é exatamente o que essa equação está descrevendo, né? A soma das distâncias a esses dois focos, raiz de 5 de um lado, menos raiz de 5 do outro, essa distância está sendo igual a constante. Será que a constante é igual a 6? É igual a 6, porque a distância é o dobro da distância focal, da distância focal não, o dobro do eixo maior da elipse. Por que é o dobro do eixo maior? Você pode ver aqui, ó, recordando aqui. Ó. Por exemplo, esse ponto aqui faz parte da elipse. Qual é a soma das distâncias desse ponto até os dois focos? Então, essa distância total vale 3. O que mais que eu sei? Essa aqui vale, né, que é o valor de A, né? Essa aqui vale 3. E essa distância vale raiz de 5. Pronto, aí eu quero somar essas duas distâncias. Eu quero somar essa distância, que é 3 menos raiz de 5, com essa outra distância aqui. Eu quero somar mais essa outra distância. Ou seja, a distância desse ponto até os dois focos. Para esse primeiro foco, 3 menos raiz de 5. E para esse outro foco aqui, a distância vai ser
3, que é esse pedaço, mais raiz de 5, que é esse pedaço. 3 mais raiz de 5. Então, esse pedaço 3 menos raiz de 5, e esse pedaço 3 mais raiz de 5. Quando você somar os dois, observe que o raiz de 5 vai cancelar, e 3 mais 3 vai dar exatamente igual a 6. 3 mais 3 igual a 6. Então, a soma das distâncias aos dois focos dá igual a 6, conforme a equação apresentou. Então, com essas observações, a gente verifica que realmente a trajetória da partícula A é uma elipse, e essa também é uma elipse, pelo conceito de elipse. Sabendo que as duas são elipses, a outra preocupação é verificar se as duas coincidem. Ora, foi verificado que os dois focos coincidem, os focos coincidem, e também que a distância, a soma, aquele valor constante que aparece, coincide realmente com o dobro desse número A aqui. Aquele valor constante que aparece na definição da elipse realmente coincide com o dobro do eixo maior, que a gente descobriu aqui. Portanto, o item está correto, né? Realmente correto. Depois, no item 83 agora, que é o que a gente não tinha feito na aula passada. Então, item 83. As trajetórias dadas possuem mais de um ponto em comum. As trajetórias dadas possuem mais de um ponto em comum. Olha, pessoal, quando você olha para essa trajetória, as duas que ele está se referindo, não são as duas do item 82, né? Não são essas duas. E sim, a trajetória da partícula A e também a trajetória da partícula B. E a afirmação é que essas duas trajetórias possuem mais de um ponto em comum. Observe o seguinte, para essa partícula A, como a gente já verificou aqui até agora, essa distância aqui ó, é 2 unidades. Veja que ela é a distância mais perto, aqui, ó, 2 unidades, que é o valor de B. É a distância mais perto que a partícula A vai chegar do centro. E a distância mais longe, 3 unidades, é essa daqui, né? Do centro, pensando no centro. A partícula B, por sua vez, veja, essa parte aqui ó, da partícula, se não tivesse esse pedaço, seria uma circunferência com raio igual a 1, por causa da identidade fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então, seria uma circunferência de raio igual a 1, se não tivesse esse pedacinho aqui que eu risquei. Mas esse pedacinho aqui, observe que ele é uma exponencial com o expoente negativo. Ó. E à medida que o t, que é positivo, à medida que o t vai crescendo, esse número aqui vai ficando cada vez menor. Vai ficando menor, portanto, do que uma unidade. Quando t for exatamente igual a zero, exponencial de zero dá igual a 1. Quando t for ficando cada vez maior do que zero, esse número aqui vai ficando também cada vez menor. E é um número cada vez menor, multiplicado por uma parte, que fica sempre do tamanho 1. Então, essa coisa que é menor do que 1, multiplicado por uma outra coisa que tem módulo igual a 1, vai ficando cada vez menor. Isso tudo que eu estou dizendo significa o seguinte, que a partícula B tem uma trajetória, ela tem uma trajetória espiralada. Essa aqui é a trajetória da partícula A. Vou representar por A de t, e observe que ela vai ser uma elipse com centro, como a gente já viu, né? Com centro na origem. Aqui está o ponto 2, aqui está o ponto menos 2. Aliás, pensando no plano complexo, 2i, né? E menos 2i. Aqui 3, aqui menos 3. Os focos, só para recordar, aqui raiz quadrada de 5, aqui menos raiz quadrada de 5. Isso é a partícula A. Quando eu for olhar para a partícula B agora, ó, 2 unidades, aqui é 1 unidade. Aqui 1 também. Aliás, menos 1i, né? E 1i. Aqui assim, aproximadamente, raiz de 5 é 2, qualquer coisa, né? Vamos colocar que o número 1 está aqui. Eu coloquei o raiz de 5 numa posição não muito correta, mas tá bom, depois eu corrijo ali. Aqui 1 e aqui menos 1. Menos i aqui, menos 1i, né? Menos 1i aqui. Então, visualize por um momento essa circunferência com centro. Essa circunferência, deixa eu ver se eu consigo desenhar ela bonitinha aqui. Quase que deu. Menos 1 aqui. Pronto, e aí agora, então, qual é a trajetória da partícula B? Quando for zero, quando o t for igual a zero lá na fórmula, a partícula B, quando o t for exatamente zero, observe que o que eu vou ter é o seguinte, ó. Aqui vai dar uma unidade, ou aqui, né, se você preferir, aqui vai dar uma unidade, o cosseno de zero vale 1, o seno de zero também vale 1. Aí ela vai começar, então, exatamente aqui nesse ponto, ó. Ela começa aqui nesse ponto. E agora, à medida que o t vai crescendo, se não tivesse aquela parte do e elevado a menos t no início, se não tivesse isso, a partícula ia ficar girando aqui em cima dessa circunferência. Mas como tem essa parte, e essa parte vai diminuindo, isso significa que a partícula, ao mesmo tempo que vai girando, ela vai também diminuindo a distância para a origem. Então ela vai ter um comportamento espiralando assim, ó, ficando cada vez mais próximo da origem. Então essa curva azul é a curva que descreve a partícula B de bola. E aí observe que não tem jeito de as duas curvas, acho que é roxa, né, essa daqui da partícula A de T, e essa azul da partícula B de T, não é possível que elas tenham nenhum ponto em comum. Nenhum. E a afirmação diz que essas duas trajetórias possuem mais de um ponto em comum.
Não, elas não possuem nenhum ponto em comum, porque a partícula A ela está sempre numa distância no mínimo 2 da origem, e a partícula B está sempre em uma distância menor do que 1 da origem. Então essas duas partículas não se encontram nunca. Não se encontram nunca. Veja que não se trata de um item trivial, né? No final das contas, essa questão, ela exige um pouquinho, não só que a gente conheça o plano complexo e como funciona ali a variação das coordenadas de um ponto no plano complexo, mas também um pouquinho de uma espécie de análise vetorial, né? Que você raciocine um pouquinho sobre como funciona a multiplicação por escalar, que é o que está acontecendo aqui com essa partícula B de T. Você pensa nisso aqui como sendo um vetor de duas coordenadas multiplicado por um escalar. E aí o tamanho desse vetor tem sempre uma unidade, né? Para qualquer T, o módulo desse vetor, ou seja, a distância do número complexo correspondente a essa parte, até a origem, é sempre igual a 1, e esse pedaço aqui é o que altera o tamanho desse módulo, porque é uma multiplicação por escalar. Quando você pega um vetor e multiplica por um escalar, isso diminui o tamanho ou multiplica, né? Ou aumenta o tamanho do vetor conforme esse escalar seja menor ou maior do que 1. Beleza, vamos para o próximo item, 84. Exatamente duas das raízes complexas da equação z elevado a 4 igual a 16 estão na trajetória da partícula A. Olha, para essa equação não é tão difícil a gente encontrar as raízes complexas dela, porque você pode pensar assim, ó, isso aqui é uma espécie de equação, é exatamente uma equação biquadrada. Z elevado a 4 é a mesma coisa que z elevado ao quadrado, igual a 16. Aí você vai extrair primeiro essa raiz quadrada. Z ao quadrado é igual a 4, ou z ao quadrado é igual a menos 4. Essa primeira equação, z ao quadrado igual a 4, possui duas raízes, que são 2 ou menos 2. Agora eu vou escrever já todas juntas aqui. Z igual a 2 ou menos 2. E essa outra parte dá igual, quer dizer, dá origem a essas soluções. 2 igual a mais ou menos 2i. A raiz quadrada de menos 4 no conjunto dos números complexos, 2i ou menos 2i. Então estão aqui as quatro soluções daquela equação complexa. Z igual a 2, Z igual a menos 2, Z igual a 2i e Z igual a menos 2i. E a afirmação foi que exatamente duas dessas raízes complexas estão na trajetória da partícula A. De fato, essas duas estão. Ah, não, essas não, desculpa. Essas aqui. Essas duas estão, ó. Vamos até voltar aqui nesse desenho, ó. 2i e menos 2i. Essas duas estão na trajetória da partícula A. As outras duas, deixa eu até aproveitar para corrigir aqui esses. O número aqui, tá aqui o menos raiz de 5, que é 2, qualquer coisa maior do que 2, né? E aqui raiz de 5. E as outras duas raízes são aqui assim, ó. Z igual a 2, aliás, menos 2 e 2 de cá. 2 aqui. Então essas duas raízes não estão na trajetória da partícula A, e essas duas aqui estão sim na trajetória da partícula A. Então está correto o item ali. Exatamente duas das raízes complexas daquela equação estão na trajetória da partícula A. Isso está correto. Exatamente como a gente observou, quais são as duas que estão na trajetória. Correto. Bom, veja, o item 84 aparentemente não foi um item tão difícil, mas ele não é tão difícil se a gente tiver conseguido desenvolver antes esse raciocínio aqui, ó, o raciocínio de calcular as coordenadas da partícula A para verificar que realmente forma uma elipse, que essa elipse tem eixo maior igual a 3, eixo menor igual a 2, que tem focos igual nos pontos mais raiz de 5 e menos raiz de 5, né? Tendo verificado tudo isso, aí o item não fica tão difícil, embora você tenha também que resolver, né, a equação complexa. E como se trata de uma equação biquadrada e até bem direta, dá para descobrir explicitamente essas raízes sem muita dificuldade. Mas depende de muito raciocínio, muita construção para julgar o item, né?